Este é o vídeo 25, então vou dar uma continuação sobre o método das características. Vou resolver 3 problemas. O primeiro é um problema não linear, que é o mais fácil de todo, apesar de geralmente os problemas não lineares serem mais difíceis. O segundo é um problema de segunda ordem. Então, geralmente, o método das características se usa para equações diferenciais a derivadas parciais de primeira ordem. Mas aí eu vou mostrar para vocês um macetinho para resolver de segunda ordem. E o terceiro é um problema que eu bolei para passar para os alunos e acabou ficando muito complicado. Aí eu consegui resolver e vou mostrar para vocês como se resolve. Vamos lá. Então, o primeiro caso é o exemplo no linear, a equação de Burger. É uma equação famosa, usada muito em mecânica dos fluidos. É a equação não linear, tá vendo? Aqui tem o U multiplicado pelo U, então isso é não linear. Não linear quer dizer que a soma das soluções não é solução. Nos problemas lineares, a soma da solução também é solução, mas aqui não é. Então, aí para resolver é fácil, porque usando o método das características, o esquema é o mesmo. Então, esse UT daqui, a notação nova, quando eu boto o índice T, quer dizer derivada parcial com relação a T. Então, esses 3 linhas daqui, quer dizer, por definição, o T, por definição, está sendo derivada dele com relação a T. É o nome, né, disso daqui. E o X é derivado com relação a X. Então, o esquema dos métodos das características, revendo o vídeo passado, se escreve dessa forma, né? Aí você resolve essa equação aqui, aí resolvendo ela sai uma constante, resolve outra equação aqui, RDI por QDU, daqui sai outra constante de integração, que é diferente uma da outra, e aí se diz que uma constante de integração é uma função arbitrária de outra constante de integração, certo? Aqui é uma constante arbitrária, e aqui é outra constante arbitrária, se diz que uma constante arbitrária é uma função arbitrária de outra função arbitrária. Aí aqui no caso específico, o que a gente faz assim, normalmente a gente não fica escrevendo aqui toda hora. Você pega aqui é dt, tem o dt embaixo, sobre 1, né? Que é o coeficiente. Aqui tem du, dx que diga, né? Aqui tem dx, que é a derivada com relação a x, sobre o coeficiente que é u, então dx sobre u. E aqui o último fica o du, que o u está do lado de cá, fica du sobre 0, né? Então a gente já viu que se o du sobre 0, o du só pode ser 0, né? Porque se o du não for 0, uma coisa que não é 0 dividido por 0 vai para infinito. Então o único valor possível de que isso dê uma coisa infinitesimal é que o du também seja 0. Se o du é 0, então u é uma constante, que é o casão, né? Em vez de botar C1, C2, vou botar K1, casão, casinho e casão, para não ter o trabalho de ficar botando índice. Aí pega agora outra parte, né? Aqui é o dt igual a dx sobre u. Né? Então passa u para cá, fica u dt igual a dx, aqui dessa igualdade. Né? Esse aqui foi dessa igualdade, e esse foi dessa aqui. Aí o u agora, você veja bem, o u varia. Né? Então o u é função de x e t. Então você não pode dizer que o u é constante, integrar e botar u vezes t, que está errado. Né? Aí você tem, o que é constante agora é o k. Então é o que é constante agora, certo? Então é k dt. Quer dizer, eu falei que o era variável, mas no fim das contas o U é constante, pela essa relação daqui. Então fica K dt igual a dx. Porque é constante não em função de x e y. O U é constante em função do S que a gente está fazendo, né? Considerando isso daqui como uma derivada com relação a S, o U não vai depender do S. Então é k dt dx. Aí sim, agora eu posso integrar, a integral de k dt fica kt, dx fica x menos k. Aí aqui é outra constante, certo? Então essa combinação de coisa aqui vai dar constante no sentido que não vai depender do S. Então aqui eu acho casinho, eu botei sinal menos já para ficar na forma convencional, que é x menos ut, certo? Tanto faz botar menos k ou mais k, entende? Aqui fica ao gosto do freguês. Então eu boto o que eu achar mais conveniente, botei menos k. Porque é uma constante arbitrária, pode ser positiva, negativa, porque o menos k, se o k for menos 3, menos k vai ficar mais 3. Então isso é irrelevante, né? Então aí depois a gente usa o último passo, que é que uma constante é uma função arbitrária da outra. Então a constante que é o u, que a gente está procurando, né? Então o u, que é o casão, é uma função arbitrária do casinho, que é x menos ut. Então aqui resolvemos a solução dessa equação aqui não linear. A solução geral, né? É uma equação diferencial não linear, derivadas parciais, né? E a gente achou a solução geral do problema. Toda solução
dessa equação aqui tem essa forma, é alguma função de x menos ut. Por exemplo, o f pode ser constante. Se você botar a constante, deriva dá zero, certo? Então, exemplo, suponha que o f de x menos ut seja o próprio x menos ut, um caso mais simples. Então aí você coloca, porque veja bem que aqui está implícito, né? Tem um u aqui, tem um u aqui também, né? Quando é não linear costuma aparecer isso. Aí fica implícito, você tem que resolver depois, né? Então aqui dá para resolver, você coloca o u, né, em evidência aqui, e acha que u então é x sobre u mais t. Quer dizer, não é uma solução muito física, porque aí x indo para infinito, u vai para infinito também, né? Aqui é a velocidade da onda, então explode, né? Mas só para entender o método, né? Então se você derivar u com relação a t, tem o x aqui, menos x sobre u mais t2, se derivar u com relação a x, fica 1 mais t. Aí substituindo na equação, o t é isso daqui, mais x, u vezes u de x, o u vezes esse, dá x, né? Então que dá zero. Então você vê que é a solução, certo? E vai para qualquer coisa. Então quer dizer, esse método é muito interessante, né? Porque ele é simplesinho aqui, ó, facinho o espaço dele, né? E se resolve, você acha a solução da equação diferencial de derivadas parciais, uma equação mesmo não linear, e você acha a solução geral, certo? Então é um método muito bom. Agora vamos ver um caso de equação de segunda ordem. Esse caso aqui é o seguinte. No curso de métodos B, que é a continuação desse, quando tinha 3 aulas por semana, tinha um processo de resolver problemas desse tipo que se resolve transformando numa forma padrão, que são as formas chamadas hiperbólica, parabólica e elíptica, as equações parabólica, hiperbólica e elíptica. Aí, quando mudou de 3 aulas por semana para 2, eu parei de dar esse método aí. Então, nesse processo de classificar em parabólica, hiperbólica e elíptica, você acha uma mudança de coordenadas na equação que deixa ela mais fácil de resolver, entendeu? Aí, geralmente, essas equações que eu resolvi, eu digo, vamos tentar pelo método das características para ver se não dá para resolver também, né? Porque, quer dizer, não é só... Geralmente, equações têm várias maneiras de se resolver. Eu estou falando que isso aqui resolve, né? Só pelo método das características. Tem várias maneiras de resolver isso. E no caso aqui eu vou mostrar que dá para usar o método das características para achar a solução geral dessa equação também. Geralmente esse tipo de problema é resolvido com o uso de simetrias, né? Quer dizer, tem o processo de achar as mudanças de coordenadas. Você vê a simetria, por exemplo, aqui ó, u derivada segunda de x, quer dizer que está dividido por x ao quadrado e multiplicado por x ao quadrado. Então se eu fizer uma mudança de escala no x, não vai alterar nada. Se eu fizer uma outra mudança de escala no y, né, qualquer mudança aqui também tem y ao quadrado, de cima y ao quadrado, de baixo não muda. E se eu fizer a mudança de escala no u, também multiplicando por qualquer constante aqui não muda. Então isso quer dizer que a solução tem essa simetria. Se eu multiplicar o x por um a e o y por um b diferente do a, vai continuar sendo solução. Então isso quer dizer que, por exemplo, não vai ser uma função de x mais y, por exemplo. Porque x mais y, se eu multiplicar por ficar x mais by, então mudou. A relação entre os dois está diferente, certo? Mas se for x sobre y, aí se eu multiplicar por ax dividido por by, fica x sobre y multiplicado por uma constante. Continua sendo função de x sobre y, então pode ser. Se for x vezes y, também, né? Então, existe um processo, uma técnica muito interessante, que a partir da simetria você escreve a equação de uma forma mais simples de resolver, e que é usando as álgebras de Lie. Então, primeiro, para quem não entende nada desse assunto, então no INSE, que é um livro lá mais ou menos de 1921, é um livro muito bom, ele tem uma introdução, né, que é Grupo de Transformações Contínuas, no capítulo 4 dele, para que é muito gostoso de ler, né, para você começar a entender essas coisas. Né? Ele faz somente com equações ordinárias, né, uma variável só. Então aí você entendendo bem esse capítulo aqui, você pode partir, né, quem estiver interessado em entrar nesse caminho, num nível mais avançado que esse aqui, o Oliver, que ele trabalha com equações, né, derivadas parciais. Ele usa as álgebras de Lie e aplica aqui. Então aqui é o livro todo, aqui é só um capítulo, aqui é o livro todo só sobre isso. Aqui a matemática é mais pesada. Uma vez eu dei um curso na pós-graduação, desse livro aqui, como fazer isso, né? Mas eu usava só as coisas práticas, as matemáticas mais pesadas eu deixava para lá, porque mesmo não dá para entender, né? Gostaria de entender esse livro todo, mas a matemática tem umas coisas muito áridas, né?
Mas aí é legal, você dando uma estudada nele, você aprende a resolver, né, problemas assim, usando as simetrias que o problema apresenta. O jeito que eu vou fazer aqui, que eu vou mostrar para vocês, é fatorando. Se você conseguir fatorar essa equação e escrever ela assim, com um produto de dois operadores, né? Se você conseguir, aí se consegue resolver pelo método das características. Aí para tentar, como é que eu descobri que isso daqui pode ser escrito dessa forma? Você escreve, por exemplo, assim, dessa forma. Você bota um A, B, C, né? São variáveis, funções de x e y. Aí você aplica um no outro e vê como é que condições eles satisfazem para ficar dessa forma. Aí vai infinitas possibilidades, né? Aí você escolhe a possibilidade mais simples. Por exemplo, se você quer que não apareça fração nenhuma, aí cai nesse caso aqui, que é o que eu cheguei, né? Então, isso daqui aplicado no U é isso aqui, né? Porque derivada de U com relação a x fica U de x, derivada de U com relação a y, U de y. Aí se você aplicar agora isso nisso daqui, então aplicando aqui, eu abri tudo direitinho, esse aplicado neste, deriva o primeiro, deriva o x, fica 1, né? Então fica x vezes U de x, que é isso aqui. Aí depois o x vezes o x, fica x ao quadrado, deriva a derivada aqui, vai dar o xx. Aí você vai fazer as contas, 1 a 1, 1 a 1, e fica isso daqui tudo, né? Aí cancela todos esses que estão coloridos aí e sobra somente esses dois, que é isso aqui. Então essa equação aqui pode ser escrita dessa forma. E ela é resolvida facilmente com a mudança de variáveis que eu pretendo, terminando esse curso, fazer um vídeo explicando para botar lá na série de métodos B. Mas vamos fazer por esse processo aqui para ver como é interessante. Então faz o seguinte, você pega e chama isso daqui aplicado a U, você chama de V, uma variável dependente V, né? E aí isso daqui vai aplicar no V, isso aqui tudo é o V, então isso aplicado no V vai dar o zero. Então essa daqui eu não sei resolver porque eu ainda não sei quem é o V, né? Eu quero achar quem é o U, mas eu não sei quem é o V, não posso fazer nada. Mas nessa daqui eu posso resolver, porque eu só tenho o V de variável, né? Então isso daqui você usa o método das características, né? Aqui fica x dv dx mais y dv dy menos v igual a zero. Então passei o v para cá, né? Então pronto, aqui está na forma que se resolve pelo método das características. Fica dx sobre x igual a dy sobre y igual a dv sobre v, né? Facinho. Então primeiro pegando essa igualdade, da ln de x igual a ln de y, aí a constante eu escolhi por conveniência ln de k, né? Para ficar mais fácil. Que aí jogando ln y para cá, ln de x menos ln de y é ln de x sobre y. Então dá isso aqui. Então eu já achei o casinho. Agora pego a outra igualdade, peguei esse e esse. Tanto faz. Então vai ficar ln de x, ln de v, menos ln de casão. Botei menos agora porque eu quero achar o v. Então o v vai ficar x vezes casão, certo? Aí como a gente tem aquele processo lá, né? De que uma constante é uma função arbitrária da outra, então o casão fica uma função arbitrária de casinhos. Então aqui eu achei o V, né? O V é isso daqui. Então essa etapa aqui está resolvida. Eu posso botar o V aqui agora e tentar achar o U, né? Pelo método das características, os dois, né? Mas aí então, botando aqui essa daqui, né? Vou substituir nessa. Essa daqui eu acabei de resolver. Então fica x, U de x, menos y, U de y, igual ao v, que é o x vezes o f. Aí tudo bem, fica dx sobre x, né? Igual a dy sobre menos y, igual a dv, du, né? Du a variável agora é u, du sobre isso aqui, sobre f, né? Aí pegando a primeira derivada aqui, a primeira igualdade, deriva, né? Botou ln de k, então passando aqui fica mais, o k vai ser x vezes y. Aqui o k é diferente do k anterior, né? O k anterior era da primeira equação, aqui é da segunda. X vezes y. Aí para achar o outro k agora, eu pego esse com esse, e agora dá um problema, porque eu não sei quem é o f. Então como é que eu vou fazer a integral, né? Se eu não sei quem é o f. O f é de x sobre y. Então primeiro a gente tem que lembrar que se o y aqui a gente está integrando, o y está relacionado com o x e com o u. Então não pode botar o y como independente. Então a gente vai usar essa relação daqui, né? O x vezes o y que é constante. Não esqueça, quando a gente fala constante é com relação ao s, aquele parâmetro lá. Então veja bem, esse x aqui cancela, facilita as contas, fica assim. E como o y, né,
é k sobre x, substitui aqui, então fica f de x2 sobre k, né? O y é k sobre x, então fica x2 sobre k. Tem que fazer essa integral. Aí eu ainda não sei quem é o f, quer dizer, não posso integrar, porque esse f é qualquer função. Eu posso pegar uma função particular e resolver, aí eu acho uma solução particular, não vai ser tão geral, né, dessa equação. Mas eu quero achar a solução geral. Aqui tem duas derivadas. Quando você tem uma equação ordinária com a variável só, se ela é de primeira ordem, você tem uma constante de integração. Se ela for de segunda ordem, você tem duas constantes de integração. Mas quando é derivadas parciais, se for de primeira ordem, você tem uma função arbitrária, que é o f, que a gente estava achando sempre. Mas se for de segunda ordem, a gente tem que ter duas funções arbitrárias, né? Já que tem duas derivadas. Então a solução geral vai ter duas funções arbitrárias. Aí veja bem, isso daqui vale para qualquer função f que seja derivada, que tenha a derivada primeira, né, para fazer aqui. Se vale para qualquer função que tenha a derivada primeira, então vale para uma função analítica que pode ser expandida em série de Taylor. Porque para ser expandida em série de Taylor tem que ter todas as derivadas, né? Se vale para funções que tem uma derivada que só pode ser derivada uma vez, então vale para funções que pode ser derivada quantas vezes você quiser, certo? E como esse f é arbitrário, então eu vou calcular a solução para o caso que esse f pode ser expandido nessa série. Isso daqui que é o golpe de mestre, entendeu? Aí você pergunta, em que livro que tem isso aí? Não tem, isso daqui foi eu que pensei. Quer dizer, pode ser que tenha em algum livro, porque a matemática é muito vasta, né? Pode ser que alguém tenha feito isso, mas eu não conheço, eu não posso passar para vocês a referência. Então aí, eu vou substituir o f por essa expansão aqui, série de Taylor, né? Aqui, a expansão x ao quadrado sobre k, né? A n, que é igual a d1. Agora eu integro, então a n sai fora, integrando x elevado a 2n, né? Está aqui 2n, fica 2n mais 1 sobre 2n mais 1. E o k continua elevado a n, porque o k é constante. Estou integrando em x e o k é constante. Não esqueça, o k aqui é xy, mas o k é constante. A gente considera ele constante. Aí integrando o u fica u mais uma constante, essa constante eu chamo de menos casão. Então u vai ser casão mais essa somatória aqui, né? Aí agora, depois de integrar, eu substituo o k pela função dele, que é xy, né? xy. Agora, o casão, como a gente viu, o casão é uma função arbitrária do casinho, que o casinho é xy. Então aqui é uma função, vou chamar de g para não confundir com o f, que o f já é essa função aqui, né? E aqui ficou dessa forma. Então essa forma aqui, não dá para você dizer de que função é essa, né? Então eu pego um x aqui, boto em evidência, e aqui fica x sobre y elevado a n. Então eu sei que isso daqui agora é uma função de x sobre y, né? Que função é essa? Depende dos AN que você escolha, né? Esse f aqui é bem amplo, então eu posso escolher qualquer função que possa ser expandida dessa forma. Posso escolher seno, posso escolher cosseno, posso escolher exponencial, etc, né? Então, tem infinitas possibilidades. Então aí eu concluo então que esse u é uma função de x vezes y, mais isso daqui que é uma função de x sobre y, multiplicado pelo x que está aqui de fora. Então essa daqui é a solução geral dessa equação, né? A gente achou. Então usando esse recurso aqui da expansão em série de Taylor, você consegue resolver, né? E é uma forma até razoavelmente rápida, porque esse método das características é um método rápido. Você bota as continhas, você vê aqui em 2 slides, a gente matou o problema, né? Então, como a solução tem duas funções arbitrárias, aqui tem duas funções arbitrárias, o g e o x, né? E satisfaz essa equação, então aqui é a solução geral dessa equação. Então, revendo aqui o processo, né? É bom no finalzinho da exposição explicar o que foi feito, resumindo. Estava dessa forma, eu fatorei, né, o operador aqui, aí fiz isso daqui, considerei isso daqui uma equação que dá um v, esse daqui do v vai dar o zero, né? Aí resolvi para essa equação aqui, que só tem a variável v, a dependente, né? Não. Essa daqui é esta, e essa daqui é esta. Aí eu resolvi esta daqui, cheguei no f, considerei o f como sendo uma expansão em série de Taylor, resolvi aqui, e aí achei a solução geral, tá? Então esse é o segundo problema, agora vamos para o terceiro. O terceiro é o seguinte, caso complicado. Eu estava pensando num problema para passar para os alunos, aí me ocorreu de fazer esse aqui. Botei o u onde tem a derivada em x, botei o x onde tem a derivada em y, e botei o y onde devia ficar, seria a derivada do u, né?
Aí tentei resolver esse problema e não consegui, estava muito complicado. Quer dizer, é legal a gente pegar assim e bota na prova para os alunos, né? Porque aí tem sempre um aluno bem inteligente que consegue mostrar para você como é que se resolve o problema. Aí botei no Facebook, no grupo de Física Matemática, perguntei se alguém sabia como resolver. E várias pessoas se interessaram e deram sugestões muito boas. Inclusive teve uma AID que achou que U igual a menos x menos y é a solução. Realmente é a solução disso daqui. Mas as outras soluções parecia muito complicada. Aí então, veja bem, por que é complicado? Porque se você usar o método das características, fica dx sobre u, né, igual a dy sobre o x, né, igual a du sobre o y. Então aqui não tem jeito de você fazer separação de variáveis. Você pega esse com esse, fica x dx, aqui a variável está separada, mas aqui u dy. Como é que você vai integrar o dy? Você não tem condição, porque você não sabe a relação entre o u e o y. Se pega o outro, esse com esse, fica y dy igual a x du. Aqui o x está misturado com du. E se você pegar o primeiro com o último, fica o y misturado com dx. Então não tem escapatória, todos os três está misturado, né? Você não pode usar um k que você achou em um para substituir no outro. Então como é que a gente vai resolver isso? Então o processo é o seguinte: não esqueça que o método das características, você está considerando que tudo está variando em função do parâmetro S. Então vamos ver como é que isso varia em função do parâmetro S. Aí você tem um parâmetro, você tem que achar uma constante, quer dizer, uma constante que não depende do S, e dizer que ela é função arbitrária de uma outra constante que não depende do parâmetro S, as duas constantes independentes, né? Então a gente tem que ver isso aqui. Então tem que ter fé. Você não sabe como é que vai fazer o problema, você mete a cara e vai tentando. Vai aparecer no caminho, Deus proverá, né? Vai aparecer uma solução, você não sabe como. Senão, se você pegar e examinar, não dá para fazer, você nunca vai conseguir fazer nada. Então você tem que meter o pau e, como diz o outro, jogar muito papel no lixo. Então a ideia é a função do S, né? Tem que descobrir que é a função do S. Então aqui fica sendo o R é o Y, né? O P é o U e o Q é o X. Então aqui você tem essas relações, né? Então o du ds eu vou escrever como o ponto. Então o ponto é o Y. Quando tiver um ponto é uma derivada com relação a S. X ponto é o U, Y ponto é o X. Então está tudo independente, né? Mas aí, como é um conjunto fechado, eu vou derivando. Eu derivo mais uma vez. O dois pontos fica o Y ponto e o Y ponto é o X. Então o dois pontos fica sendo X. X dois ponto é o ponto é o Y. E o Y dois pontos é o X ponto é o U. Aí continua misturado, né? Então eu vou derivar mais uma vez. O 3 ponto fica o X ponto. E o X ponto é o U, então o 3 pontos ficou o U. Então agora eu consegui isolar o U, né? Tem uma equação aqui, o 3 ponto igual a U. E a mesma coisa, x3 ponto é o y ponto, que é o x. y3 ponto é o u ponto e o ponto é o y, certo? Então ficou assim. Aí dá para resolver. Então o x, a derivada 3 vezes do x é o próprio x, então vai ficar uma constante arbitrária vezes e elevado a s, mais outra constante arbitrária vezes e elevado a ômega s, sendo que esse ômega ao cubo dá 1, né? De forma que se derivando 3 vezes, deriva a primeira vez, cai um ômega. Deriva a segunda vez, cai o ômega ao quadrado, terceira vez, ômega ao cubo. Ômega ao cubo é 1. Então aí dá a mesma coisa. X, a derivada 3 vezes, dá o próprio x. E aqui o ômega ao quadrado. Deriva 3 vezes, fica ômega sexta. Como a ômega ao cubo é 1, ômega ao sexta também é 1. E aqui para achar os outros, você usa relações, né? O U é o x ponto. Então eu pego o x, derivo com relação a S, né? Aí cai aqui o ômega, aqui cai o ômega ao quadrado. E o y é o U ponto, derivo o U, né? Aí cai aqui. Então eu tenho 3 constantes arbitrárias, que é o A, o B e o C, são as 3 constantes, né? Aí veja bem, só isso daí já dá para você resolver o problema, você já tem uma solução, porque você tem uma solução paramétrica dessa equação daqui, entendeu? Porque você tem o S, você tem a posição inicial, por exemplo, eu digo que no x0 e no y0 u vale o zero, quer dizer, você dá um valor inicial do problema. Então aí eu faço S igual a zero aqui, aí fica o x, o u, o x0, o 0 e o y0. Aí como eu tenho 3 constantes arbitrárias, A, B, C, eu acho o A, acho o B e eu acho o C, né? Aí eu tenho uma solução. Então aí o resto é só fazer o S variar,
Então, à medida que o S vai variando, vai determinando o X e o Y, que é a linha característica ao longo da qual a solução está, né? Vai dando o Y lá, variando o X e o Y. E tem o U, né? E o U, que é a função que vai ser função do X e do Y. Então aqui você já tem, numericamente, você já resolve o seu problema. Isso daqui, você acha a solução do caso. Mas a gente quer achar a solução de uma forma analítica, né? Analítica não, uma forma, pelo menos, implícita. Então, para isso, para escrever que uma constante é uma função arbitrária de outra constante, né? Que é o chique do método das características, a gente tem que achar essas constantes arbitrárias, o A, B e o C. Sim, então o ômega ao cubo deve ser 1. Aí a raiz cúbica de 1 é assim, né? Você pega o círculo unitário, aqui está 1, lembra do início do curso? Você pega e divide o círculo unitário em 3, né? Aqui é outra raiz, aqui é outra raiz. Porque a raiz disso aqui é o 1 é elevado a 2π sobre 3, né? E 4π sobre 3. 6π sobre 3 volta para 1 de novo, então não adianta, né? Então você vê que essa ao quadrado dá essa. Por isso que eu digo que esse ômega ao quadrado dá a próxima raiz, que é essa daqui, né? Então aqui está tudo explícito. Então esse ômega, quando eu falar em ômega, é essa raiz. O ômega ao quadrado é a raiz seguinte. Aí o ômega ao quadrado é menos 1 menos ômega. Se você pegar e substituir aqui, você vê que isso funciona. E também tem uma propriedade interessante das raízes de 1, que é se você tem que ômega elevado a um n qualquer igual a 1, e o ômega é diferente de 1, então a soma, né, a progressão geométrica até ômega elevado a n menos 1 dá zero. Por quê? Porque se você pegar esse S e multiplicar por ômega, fica ômega, né? Ômega ao quadrado, aqui ao cubo, ômega n menos 2 fica n menos 1, e ômega elevado a n menos 1 dá ômega elevado a n, que é o próprio 1, né? Que é o próprio 1. Então essa soma daqui ficou igual a essa soma daqui, ó, que é o 1 daqui, que estava no começo, veio para o fim. Aí se eu diminuo isso vezes menos isso, dá zero, né? Porque essa soma é igual a essa. Então fica assim dessa forma. Como o ômega é diferente de 1, por hipótese, né? Eu peguei um ômega que não é o 1, por exemplo, esse, então esse é zero. Então essa soma é zero. Aí no caso do NC3, que é o nosso caso aqui, n igual a 3, então a soma de 1 mais ômega ao quadrado é zero, então você tem isso aqui, né? Então geralmente isso quem trabalha com esses problemas já sabe que essa propriedade aqui, né? Quem não souber, pega aqui, eleva aqui ao quadrado e vê que realmente essa relação vale, né? Então, vamos parar de brincadeira, vamos voltar para o trabalho. Então eu tenho que achar isso. Veja bem que essas constantes tem que ser função do x, do y e do u. Ou seja, a constante não pode, em hipótese alguma, ser função do s, claro, né? Porque quando eu digo que é constante em termos do s. Então esse s aqui não deve aparecer. Mas aí eu vou achar o a, o b e o c. Como o a está sempre grudado na exponencial do s, né? E o b está sempre grudado na exponencial de ômega s, e o c é grudado na ômega ao quadrado, eu vou deixar tudo junto aqui. Depois separo, certo? Então, escrevendo da forma de matriz, né? Esse vezes isso, mais esse vezes isso, mais esse vezes isso, é o x. Então, isso daqui, forma matricial, é isso. Aí, quer dizer, se você quiser achar o E aqui, você pode pegar aí, jogando para o outro lado, fazendo as contas, mas é trabalhoso. É mais fácil você usar a matriz. Isso daqui você pega um programa qualquer de computação aí, resolve e acha logo isso aqui. Eu usei o reduce, né? Que é bem simplesinho. Então, usando, você acha, resolve isso daqui, a solução desse aqui, né? Então tá aí, funções de u, x, y e u. O ômega, lembre que o ômega não é variável, o ômega é um número bem definido, que é menos meio, mais ou menos, raiz cúbica de i sobre 2, né? O ômega é um número complexo. Então tá aqui, mas veja bem, aí o E de S vai ser isso sobre A, levando se o A e o B e o C não forem zero, né? O B passa cá para baixo e o C passa cá para baixo, certo? Acontece que E elevado a ômega S não é independente disso daqui, não. Isso daqui é E elevado a S elevado a ômega, né? Aqui. E elevado a S elevado a ômega dá E elevado a ômega S. E esse daqui é ômega ao quadrado S. Então quer dizer que isso daqui está escrito em termos desse. Esse daqui também está escrito em termos desse aqui. Certo? Aqui é a mesma coisa de lá. Então quer dizer que isso daqui, que é o elevado a ômega S, é isso elevado a ômega. Isso daqui é elevado a ômega. E esse de baixo é o de cima elevado a ômega ao quadrado, tá vendo? Esse daqui é elevado a ômega ao quadrado. Quer que isso ajuda?
Isso se o A, o B e o C não forem zero, claro, né? Adianta que agora eu pego aqui e separo as constantes, né? Que eu quero achar. Aqui eu passo x mais y mais u para cá, para baixo. E o B, isso daqui é constante. Lembra que o ômega é uma constante, o número complexo é constante. Passo para cá. Então isso daqui tudo é constante. E aqui, né, esse constante em termos do x, y e u que eu quero. Né? Você vê que o S não aparece mais. Então está resolvido o problema. E aqui é a mesma coisa. Eu passo esse para baixo, elevado a ômega ao quadrado, e esse aqui que é o constante, passo para cá. Aí esse daqui é o C1 e aqui é o C2. Porque eu estou querendo achar o tempo todo, né? Então, a solução, como a solução é o C2 é a função arbitrária de C1, então C2, que é isso daqui tudo, ó, o ômega ao quadrado é menos 1 menos ômega. Então isso daqui eu passo para cima, elevado a ômega mais 1, né? 1 mais ômega. Tá? Tá aqui, ó. Então isso daqui é uma função arbitrária do de cá, do C1. Aqui, ó, esse F quer dizer qualquer função. Se eu botar isso constante, isso aqui vai ser a solução. Né? Se eu botar isso daqui igual a isso daqui mesmo, também vai ter solução. Se eu botar esse f igual a o logaritmo do cosseno do, né, do que quiser aí, fazer coisa mais complicada, vai ter solução. Você vê que é uma solução nada trivial, né? Uma solução complicadinha. Mas deu para resolver. E nesse caso aqui, porque a gente até agora resolveu o método das características feito no vídeo anterior, a gente não usa o S não, só usamos o S para comprovar. Mas a gente ficou usando só o X, Y e o U. Só mexendo com X, Y e U, sem usar o S, a gente estava resolvendo tudo facilmente. Mas aí nesse caso que não dá para isolar, a gente não teve escapatória, teve que usar o S. Então aqui fica essa sugestão, né? Você pode pegar e usar o S para resolver esse problema. Aí com tanta gente se forçando para resolver lá no Facebook, eu digo, não, eu vou tentar também. Aí tentando saiu essa solução aqui, e achei muito interessante, e digo, tem que compartilhar para os alunos agora, para eles verem o que estava quase indo parar na prova deles. Então essa é a solução geral, né? O ômega, então é isso aqui, o ômega está dado aqui. Agora, a gente viu que isso é para o caso de A, B e C não ser zero. E se A, B e C forem zero? Então aí tem as soluções de A e D, né? A ideia é muito inteligente, ela, inclusive, quando eu fui conferir se isso era resultado, não estava batendo. Aí eu postei lá e a ideia disse, não, é que você está trocando aqui uma constante pela outra, né, um beta pelo gama, por isso não dá certo. Eu digo, pô, a menina entendeu mesmo. Então eu agradeço muito a ela achou essa solução. Então, se você substituir U igual a AX mais BY aqui na equação, as soluções ficam desse tipo, sendo que esse R são as raízes cúbicas de menos 1. Né, essas três casas aqui. Se o R for menos 1, então aí equivale ao A ser zero aqui, ó. Né, porque o U é igual a menos x menos y, se para esse ser igual a menos esse, o A tem que ser zero. Se o R for menos ômega, então o B é que é zero. E se o R for menos ômega ao quadrado, o C é zero. 2 não pode ser zero ao mesmo tempo, né? Nem os três, claro, né? Porque os três, caso sendo zero, fica zero igual a y, então não faz sentido. Então tá aí. Aí para conferir, né, que isso aqui está o problema e aqui a solução, para conferir que realmente isso é solução, você deriva aqui com relação a x, né, vai dar o f' vezes a derivada do argumento com relação a x, aí se acha o de x, eu fiz lá no Reduce, fiz as contas, deu isso aqui. Esse delta aqui, depois eu digo o que é, que é o f', né, que é a derivada do f com relação a esse argumento todo. Aí o U de y dá isso aqui, né? Sendo que esse delta é isso daqui. Aqui, ó, definição. Se você pegar isso aqui e isso, substituir cá na equação, você vê que realmente zera, né? Confirmei lá no computador, certo? Então tá aí, quer dizer, com isso encerro, quer dizer, o método das características. Não é normal ter esse tópico dos cursos de física e matemática, mas é pena, porque geralmente tem o tópico de transformada de Laplace, que a gente vê muito em cálculo. Em cálculo se vê muito, o pessoal de engenharia vê muito transformada de Laplace. E esse daqui, que é um método muito amplo, né, muito vasto, precisa ser ensinado, então tá aí. Então estudem, resolvam tudo, se divirtam, façam vocês os problemas de vocês, tentem resolver. Qualquer dúvida, pode me consultar. Um abraço a todos.